Querido irmão, querida irmã, mais uma vez estamos aqui reunidos. Seja bem-vindo e muito abençoado pela palavra dessa noite. É uma alegria, como eu sempre falo, um tremendo de um privilégio ter você aqui comigo já ao longo desses anos, todas as terças-feiras ou quando você quiser aí no YouTube, a mensagem fica gravada e tenho certeza que se você pode ouvi-la quantas vezes quiser e também pode compartilhá-la quantas vezes você quiser. E se você é a primeira vez que aparece aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações. Isso traz uma importância muito grande. Estamos quase chegando hoje a 700 inscritos. A nossa oração, a nossa meta, e eu conto com a sua ajuda. Na verdade, eu preciso da sua ajuda, porque sem a sua ajuda eu não consigo, é de chegarmos a 1000 inscritos até o final do ano. Então estamos aí mais ou menos naquilo que a gente calculou, né? Se conseguirmos chegar a 750 até no final de junho, batemos a metade da meta. Aí teremos ainda mais 6 meses para os outros 250 que faltam. Mas se você não me ajudar, eu não vou conseguir. Como é que você me ajuda? Você sabe muito bem, compartilhando o vídeo, sugerindo o canal para outras pessoas. Aqui embaixo você tem compartilhar. Você pode clicar em compartilhar, copiar o link e enviar o link pelo seu WhatsApp, pelo seu Telegram. Você pode compartilhar a mensagem diretamente, como alguns irmãos fazem no seu Facebook. Eu sei que o Facebook está caindo um pouco fora de uso, né? Como toda rede social, mas você pode compartilhar ali no seu Facebook, compartilhar o link no Instagram, no TikTok. Se você tem TikTok, essas coisas todas assim, ajuda a gente bastante. Principalmente se a mensagem falou ao seu coração e o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração lembrou alguém sobre aquilo que a gente está falando aqui, compartilhe, irmãos, porque o intuito desse canal não é nada mais, nada menos do que compartilhar a palavra de Deus, trazer uma palavra, uma devocional de conforto, de consolo, de exortação algumas vezes, de esperança, de fé. Então, para isso nós estamos já semana após semana, já desde 2020, nos reunindo aqui para alcançarmos mais e mais pessoas com a palavra de Deus. Tá certo? Então, muito obrigado. Você que está chegando agora aí, já vai deixando também o like, aí deixa o seu like aqui embaixo, onde está assim o joinha, dá o like, isso é importante, porque quanto mais likes fizer, mais o YouTube vai entender que o vídeo teve relevância, foi bom, foi importante, vai oferecer. Aqui embaixo tem comentários, comente ali, dê o seu boa noite, deixe alguma mensagem para mim, fale o que o vídeo te disse, o que a mensagem te trouxe, porque a gente tem aqui, é desse lado aqui, o chat. O chat você escreve agora, mas depois, quando termina o vídeo, você pode até acessá-lo, mas você não pode mais escrever. E os comentários não, você pode escrever sempre. Então é muito importante que você escreva aqui nos comentários, para que por exemplo, você pode dizer, eu sou da igreja tal, mesmo que você seja membro da nossa igreja lá, da Igreja Batista da Prata, não precisa ser o seu nome, porque o nome já está escrito, tá? Então, olha, eu sou membro da igreja tal, e se for fora do estado do Rio de Janeiro, do estado tal, eu tenho um tio que mora lá em Boston, nos Estados Unidos, e ele sempre assiste. Escreve aí, tio, escreve aí, o tio Kleber, escreve aí, ó, estou de Boston, nos Estados Unidos, assistindo daqui. Eu sei que isso traz uma relevância muito grande. Tá bom, então? Então, fica aí o nosso recado de sempre que a gente inicia um vídeo, para você nos ajudar. Vamos orar e vamos logo então para a mensagem dessa noite. Querido Deus, nós te pedimos que a tua boa mão, teu Espírito Santo nos guie agora na entrega dessa palavra, que as pessoas que estão ouvindo agora sejam abençoadas e as que vão ouvir depois da mesma forma, Deus. Então precisamos que o teu Espírito Santo nos use e fale ao nosso coração, que nada possa atrapalhar a ação miraculosa, Deus, poderosa do Espírito Santo na entrega e na recepção dessa mensagem.
que ela seja uma grande bênção, meu Pai, na vida de todos que a ouvirem, agora ou o tempo que for, que ela fique gravada aqui no YouTube. Eu oro e entrego no nome de Jesus. Amém? Diz amém aí do outro lado, meu irmão. Como eu sempre falo também, né? Amém. Bom, que assim seja. Sabe que amém é uma expressão em hebraico que significa que assim seja. Abra então a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler os versos de 1 a 3. Estamos ainda fazendo uma série de mensagens expositivas sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu estou orando para ver se a gente continua ainda um pouco mais. Não vou fazer toda a carta, né? São muitos capítulos, vai levar muito tempo. Você vê que nós estamos na 10ª mensagem, ainda estou no capítulo 3. Se eu for fazer toda a carta aos Coríntios, vai ficar aí até o ano que vem, no mínimo. Né? Não que não seja bom, a palavra de Deus é sempre boa, mas é bom também de trazer outras coisas, outras novidades, outros livros. Mas, por enquanto, a gente está aí em 2 Coríntios, capítulo 3, e nós vamos ler os versos 1, 2 e 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 1, 2 e 3, e nós vamos falar sobre o seguinte título, tema da palavra de hoje: Cartas Vivas e Lidas. Cartas Vivas e Lidas. Eu vou ler, como você bem sabe também, na Nova Versão Internacional. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Amém? Mais uma vez, meu querido irmão. Bom, eu quero chamar a atenção para que diz o verso 2. Eu vou lê-lo novamente. Olha o que diz o verso 2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Conta-se a história de um missionário que perguntou certa vez a um homem novo convertido ao Evangelho o que mais tinha influenciado a tornar-se um crente, um cristão, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Aquele novo crente que antes de se converter tinha sido muito ímpio, incrédulo, parou um pouquinho antes de responder. Pensou e então respondeu à pergunta. Disse o seguinte: esses meus olhos já viram muitos males. Estas mãos praticaram muito pecado, muita violência. Minha mente está constantemente premeditando, forjando o mal. Mas, aí o novo crente fez uma prolongada pausa para chamar mais a atenção ainda e continuou. Mas, quando meus amigos que haviam sido ladrões deixaram de roubar, quando meus amigos que eram mentirosos, quando começaram a dizer a verdade, quando homens cruéis se tornaram bondosos, eu entendi, eu concluí que há no Evangelho de Jesus realmente algo de grande valor. E vi isso não no templo, não nas construções, mas eu vi na vida desses meus amigos, antes ladrões, antes mentirosos, antes cruéis,
e agora homens santos de Deus. Meu amado e minha amada, começamos essa mensagem com essa história para afirmar que sem dúvida alguma há um maior número de pessoas crentes, convertidas, salvas pela mensagem do Evangelho, por terem visto sermões na vida de muitos crentes, do que terem ouvido sermões em púlpitos, em rádios, em TVs, pela internet, seja que tipo for. E é exatamente isso que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, quando ele afirma: cartas conhecidas e lidas por todos os homens. E é sobre isso que eu quero meditar com você nesses breves minutos. Então, já que eu e você somos cartas vivas e lidas por todos os homens, eu quero destacar 4 importantes verdades sobre isso no texto que nós acabamos de ler. Primeira verdade: a verdade escrita no coração é a mais legível, é a mais nítida, é a mais aberta mensagem de Deus. A verdade escrita no coração é a mais legível, é a mais nítida, aberta mensagem de Deus. Vamos ler de novo o verso 2 e 3. Você deixou sua Bíblia aberta, claro, né? Além da Bíblia, estamos falando da Bíblia, tem que deixar a Bíblia aberta. Vamos lá, versos 2 e 3 de 2 Coríntios, capítulo 3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Presta bem atenção nesta afirmação que eu vou fazer e escreva para memorizá-la. Pastor, peraí que eu esqueci de pegar o papel e a caneta. Vai rapidinho lá que eu estou esperando você pegar o papel e a caneta. Vai lá, rapidinho. Tá aí com papel e caneta na mão? Então presta bem atenção. Escreve aí. Vou dizer pausadamente. O mundo nem sempre lê a Bíblia, mas ele está sempre nos lendo. Entendeu? Escreveu para memorizar? O mundo nem sempre lê a Bíblia, mas ele está sempre nos lendo. Em outras palavras, as pessoas que não são crentes nem sempre leem a Bíblia, ou quase nunca leem a Bíblia. Mas essas pessoas estão sempre nos lendo, nos vendo como crentes. Meu amado, minha amada, você e eu somos uma carta aberta diante dos holofotes do mundo. Hoje em dia eu quase nem tenho visto mais isso, mas eu lembro que antigamente havia uma moda, não sei se foi proibido, não sei se era muito caro e parou, de quando tinha alguma festa, os holofotes ficavam ligados e iluminavam à noite as nuvens, ficavam aqueles fachos de luz passando assim. Quando a noite estava então nublada, você via claramente aquela bola do holofote, né, a luz passando pelas nuvens, e aquilo era muito interessante porque mostrava claramente aquele lugar. Meu querido, eu e você como crente somos uma carta aberta diante dos holofotes do mundo. Nossa vida é um outdoor. Sabe o que é um outdoor? São aqueles
cartazes enormes que ficam colocados geralmente nas estradas, tá? Que você passa e não tem como não ver. Nossa vida é um outdoor estampado diante dos olhos do mundo. Nós somos uma cidade iluminada, vista de longe na escuridão. Eu lembro bem que quando era criança, era amanhecer, não tinha, estava escuro ainda, não tinha amanhecido ainda. Nós estávamos indo para a cidade de Santos e lá em cima da serra, descendo a Imigrantes, eu olhei lá embaixo e vi a cidade toda iluminada, e aquela imagem ficou gravada na minha mente de criança. E até hoje eu estou falando com você agora aqui, estou lembrando daquela imagem, daquela cidade toda iluminada, como foi facilmente reconhecida, como foi completamente, totalmente destacada aquela cidade toda iluminada naquela imensa escuridão. Perceba, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que a nossa vida é uma espécie de alto-falante de Deus nos ouvidos das pessoas. Um megafone. Você já passou aí, por exemplo, que mora aqui em Nova Iguaçu, ali no calçadão de Nova Iguaçu, tem gente que fica ou com o megafone ou com o microfone na frente das lojas, né, falando: "Ei, vem aqui, vem comprar aqui, promoção disso, promoção daquilo", e você não tem como, você ouve, né, aquela voz falando alto ali naquele pedaço da calçada, do calçadão de Nova Iguaçu. A nossa vida é uma espécie de megafone de Deus nos ouvidos das pessoas. Cada crente é um anúncio, uma propaganda, é um merchandising de Cristo. O autor João Carlos Ortiz diz que nós somos o 5º evangelho lido pelo mundo. Cada crente é uma espécie de tradução do evangelho, e Cristo é o autor dessa carta. Cristo também é o seu remetente, ele a compôs. E não cabe nessa carta nenhum escrito posterior, estranho ao autor que é Jesus. Nenhuma mensagem espúria pode estar gravada em nossa vida. Meu amado, minha amada, nenhum parágrafo dessa carta pode manchar a honra do seu autor, que é Jesus. Perceba, meu amado, olha para mim agora, preste bastante atenção naquilo que eu vou te dizer agora. Eu e você, nós somos uma composição divina. Nós somos o poema de Deus, nós somos a carta de Cristo. É através de nós, é através das nossas vidas que apresentamos Jesus ao mundo. É através das nossas vidas que as pessoas vão ler Jesus, vão entender como Jesus é maravilhoso, poderoso, amoroso, salvador. É através das nossas vidas. Em segundo lugar, a segunda verdade escrita no coração é a mais duradoura mensagem de Deus. Nós, como cartas vivas e lidas, nós somos a mais duradoura mensagem de Deus. Confere comigo o verso 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Percebeu, meu amado? Que a mensagem do Evangelho não é escrita com tinta que se apaga, mas ela é escrita com o próprio Espírito de Deus. Ela é escrita não em tábuas de pedra, mas no coração. Cada pessoa que se converte a Jesus, ela é selada pelo Espírito Santo. Hoje em dia, quase não escrevemos mais cartas, né? A gente usa nem mais e-mail, agora é só o WhatsApp. A gente manda mensagem ou pelo WhatsApp, alguns usam Telegram, ou pelo Messenger do Facebook, enfim. Dificilmente a gente, ou então faz chamada de vídeo, mas ainda há aqueles que usam cartas, escrevem cartas.
E para você enviar uma carta, você sabe muito bem, é preciso de um selo. Aos filatelistas, eu nem sei como é que está hoje, né, o filatelismo, que é a coleção de selos, porque com certeza com a redução tamanha do envio de cartas, quase não estão mais fazendo selos, eu creio selos novos. Provavelmente há sim uma busca muito grande por selos antigos, mas novos não devem estar fazendo muito. Bom, quando você manda uma carta, você sela essa carta e você, por exemplo, quando manda uma carta para o exterior, o selo do Brasil vai para outro lugar. E quando você pega essa carta lá fora, você sabe, essa carta veio do Brasil, por causa do selo que está ali verde e amarelo, está escrito Brasil. Você reconhece que aquela carta é do Brasil. Quando você se converteu a Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo. Você foi marcado pelo Espírito Santo. Quando as pessoas veem você, elas têm que ver, têm que ler este selo poderoso que é o Espírito Santo, marcado na sua vida, selado na sua vida, porque ninguém pode desfazer a obra que Deus faz. Ninguém pode apagar a escrita do Espírito Santo nos corações transformados pelo Evangelho. A tinta não é algo material apenas. Tinta é algo que perece. Com o tempo, às vezes leva muito tempo, a tinta vai apagando. As cartas, se você não guardar bem, elas vão ficando amareladas, as tintas vão ficando apagadas. E você, com o passar das décadas, dos anos, você nem consegue ler mais aquilo porque a tinta foi sumindo, foi apagando. O que foi feito em você, o selo que foi colado em você, a tinta que foi escrita, está sendo escrita na sua vida, é algo espiritual, é algo permanente. Perceba, meu amado, o Espírito Santo não está produzindo em você uma caricatura, um rascunho, um desenho mal feito de Cristo. Não, não, não. O Espírito Santo está produzindo em você, está te transformando de glória em glória na própria imagem de Jesus. Olha o que Paulo afirma mais abaixo no verso 18 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Vou ler para você. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então entenda, meu amado, minha amada, entenda, meu querido, que você foi selado com o Espírito Santo e a sua vida está sendo escrita com esta tinta que não se perde, que não se apaga e que, pelo contrário, que marca, que transforma, que vai transformando você à imagem do próprio Cristo. Terceiro lugar, a verdade escrita no coração é a mensagem mais convincente de Deus. Vamos voltar para o verso 2, vamos lê-lo de novo. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Uma vida transformada pelo Evangelho é um argumento irresistível, irrefutável e irrevogável em favor, sabe de quê? Da verdade. A vida transformada dos coríntios era a carta de recomendação de Paulo. E ele afirma isso lá na primeira carta, capítulo 6, versos de 9 a 11. Meu amado, meu amigo que ainda não é crente, que está me ouvindo, está me assistindo, só o Evangelho de Cristo transforma vidas. Só a verdade de Deus ilumina os olhos daqueles que estão mergulhados no obscurantismo do preconceito, nas trevas espessas do pecado. Nenhuma mensagem é mais convincente, é mais verdadeira, é mais persuasiva do que uma vida transformada pelo poder de Deus. Certa feita, um cético começou a questionar
um novo crente, acerca da confiabilidade da Bíblia e dos milagres que estavam escritos na Bíblia. E esse homem cético perguntou para o novo crente: você ainda acredita nessa história de que Jesus multiplicou pães e peixes, que Jesus transformou água em vinho? Aquele novo crente respondeu: eu acredito firmemente nisso. Mas como é que você pode me explicar isso? Perguntou aquele cético. O novo crente respondeu: olha que resposta maravilhosa, que resposta linda, que resposta de Deus ele deu. Olha só, é que na minha casa, Jesus transformou a cachaça em comida. Na minha casa, Jesus transformou ódio em amor. Na minha casa, Jesus transformou brigas em comunhão, trevas em luz, a minha vida perdida em uma maravilhosa salvação. Que milagre é esse? Que palavra maravilhosa, meu amado, minha amada. A sua vida é a mensagem mais convincente de Deus. Quando as pessoas, se você, você sabe bem, você que é minha ovelha, você que me escuta aqui já há algum tempo, sabe que eu, graças a Deus por isso, eu louvo o Senhor, eu cresci no lar evangélico, me converti com 8 anos, me batizei com 9, nunca me afastei da igreja, sou pastor há 25 anos, nunca vivi no mundo, mas você que se converteu quando jovem, quando adulto e teve uma vida ímpia, uma vida que era ligada a essas coisas que eu falei, ao álcool, à devassidão, ao pecado, e que depois, ao aceitar Jesus, foi transformado. Olha que carta linda que você tem na sua mão para oferecer, para dar para as outras pessoas a transformação que o Evangelho traz e faz na vida das pessoas, na sua vida. Em quarto e último lugar, a verdade escrita no coração é a mensagem mais profunda de Deus. Verso 3, mais uma vez. Paulo diz lá: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amados, a antiga aliança, melhor dizendo, a antiga aliança, você lembra bem, foi um grande milagre, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, ela foi escrita em quê? Em tábuas de pedra. Os 10 mandamentos, Deus escreveu em tábuas de pedra. Mas aqui Paulo está dizendo que a nova aliança, o novo concerto, não foi escrito em tábuas de pedra, mas foi escrito em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo aqui está dizendo que a lei é um mandamento externo e a graça é um princípio interno. A lei foi escrita fora de nós, mas a graça dentro de nós. A primeira nos fala o que devemos fazer para Deus. A lei fala o que devemos fazer para Deus, mas a graça fala o que Deus fez por nós. Depois de descrever as marcas de uma vida vitoriosa, Paulo vai fazer uma pergunta perturbadora que nós lemos no capítulo 2, verso 16. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Paulo não responde imediatamente. Somente depois, aqui no capítulo 3, no verso 5, é que ele dá a resposta. Ele diz lá: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Você sabe que a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada e havia ali naquela igreja, chegaram pessoas ali naquela igreja, depois que o apóstolo Paulo saiu, oportunistas, dizendo que Paulo não era apóstolo, que ele sim era apóstolo, dizendo que Paulo era um falso mestre. Paulo vai debater isso. E Paulo então desbanca os argumentos dos falsos mestres e dos falsos apóstolos que estavam invadindo a igreja de Corinto, questionando a integridade do seu apostolado, dizendo que a pregação dele estava baseada naquilo que fazemos para Deus, nas obras. Mas Paulo afirma, se defende
que a sua pregação estava baseada naquilo que Deus fez por nós. Essa é, portanto, meu amado, minha amada, a diferença fundamental entre viver na velha aliança e viver na nova aliança. A velha aliança nos ensina a fazer o melhor para Deus, mas a nova aliança nos ensina que Deus já fez tudo por nós. E o melhor que Deus fez por nós é Jesus. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Presta bem atenção. Há uma canção evangélica que diz que o melhor de Deus está por vir. Francamente, de coração, eu não concordo com ela. Até porque, se você estudar bem a Bíblia, não há um só versículo em toda a Bíblia que traga essas palavras que diz que o melhor de Deus está por vir. Mas quer saber por que eu não concordo com essa ideia? Porque eu não acredito que o melhor de Deus está por vir. Primeiro, porque não aparece na Bíblia. Se não aparece na Bíblia, eu já sei que está errado. Mas em segundo lugar, por que eu acredito que o melhor de Deus não está mais por vir? Ou não está por vir? Porque o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já está aqui entre nós. O melhor de Deus tem nome e sobrenome. O melhor de Deus é Jesus Cristo. O melhor de Deus é essa demonstração de amor, essa demonstração de graça. Isso que Deus fez para mim e para você, que foi o melhor, Jesus Cristo. Ele é o melhor e é Ele que tem que estar aparecendo na sua vida. Jesus é suficiente, meu amado, você não precisa ser. Jesus é a mensagem que o mundo precisa ler na sua vida, como uma carta viva para que os pecadores se arrependam e também recebam o melhor de Deus, como eu e você um dia recebemos. Concluindo, terminando a mensagem, nós aprendemos hoje que nós somos o quê? Cartas vivas e lidas pelas pessoas. Por quê? Em primeiro lugar, a verdade escrita no coração é a mais legível, nítida e aberta mensagem de Deus. Em segundo lugar, a verdade escrita no coração é a mais duradoura mensagem de Deus. Em terceiro lugar, a verdade escrita no coração é a mensagem mais convincente de Deus. E em quarto e último lugar, a verdade escrita no coração é a mensagem mais profunda de Deus. Para terminar, comecei com uma história e vou terminar com outra história. Um pastor chamado Henry Beecher, ele entrou em sua igreja certa manhã e encontrou várias cartas. Em uma das cartas, quando ele abriu, ele verificou que apenas estava escrito a palavra tolo, tolo. Tranquilamente e mostrando seriedade, ele, depois no culto, comunicou o fato à igreja da seguinte forma: olha, eu já vi muitos homens escreverem cartas esquecendo de assinar o seu nome, mas esta foi a primeira vez que eu abro uma carta e vejo que o homem assinou apenas o seu nome e esqueceu de escrever a carta. Como diz o meu amigo pastor Jeremias, né? Ó, acabou. Meu amado, quando uma pessoa não tem uma experiência com o Senhor, ela não pode compreender o quão maravilhoso é caminhar ao lado de Jesus. É uma bênção que só pode ser compreendida por aqueles que já tiveram um encontro glorioso com o Rei dos Reis, o autor da nossa salvação, aquele que nos encheu do Espírito Santo, nos selou com o Espírito Santo e nós escrevemos a nossa vida com a tinta do seu sangue. Os nossos amigos muitas vezes zombam da nossa decisão por Cristo, por acharem que deixamos de viver, que perdemos a liberdade, que estamos limitados a muitos. Não posso, eu não quero ser crente porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não é isso. O que não percebem exatamente porque não conhecem a vida maravilhosa em Cristo
é que ao abrirmos o nosso coração para o Senhor, aí é que sim podemos todas as coisas. Por isso que Paulo fala, podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Há pessoas que não conseguem ser felizes por acharem que felicidade só é possível quando se tem bens, dinheiro e assim gozar dos prazeres do mundo. Mas essa é a verdadeira tolice, esse é o verdadeiro tolo. Quando Jesus habita na sua vida, você pode ser feliz tanto na fartura quanto na escassez. Quer ganhe dinheiro, quer ganhe pouco dinheiro. Morando numa cobertura na Vieira Solto, lá em Ipanema, em frente à praia, ou numa pequena casa no subúrbio. Porque quando a sua carta é viva e lida e é Jesus, a felicidade não é consequência da abundância das coisas que possui, e sim da satisfação de ter no coração a presença de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Não depende do exterior, e sim do que está dentro de você. E você, eu quero terminar fazendo a pergunta da famosa série Perguntas que eu posso fazer porque eu sou seu pastor. Então a pergunta é essa. Presta atenção. Você é uma carta viva e lida pelo mundo. E qual a mensagem que você tem passado às pessoas? Você é uma carta viva e lida pelo mundo. Como crente, qual é a mensagem que você tem passado à vida das pessoas? Pegou pesado nessa, hein, pastor? Peguei, mas eu termino essa palavra provocando você a uma reflexão, a uma avaliação, a buscar a Deus uma transformação cada vez maior, para que as páginas da sua carta viva sejam cheias do Evangelho, cheias do Espírito Santo, mostrando Jesus, e não cheias das coisas do mundo. Amém? Muito obrigado, meu amado irmão, muito obrigado, minha querida irmã, pela sua presença aqui nessa oportunidade. Não esqueça de se inscrever aí no meu canal, dar essa força, compartilhe essa mensagem, passa essa mensagem, como eu falei no início, para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas, como eu tenho certeza que Deus abençoa a sua vida. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança, e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um que ouviu essa mensagem agora ou que vai ouvir depois, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu querido irmão. Um restante de semana na paz, na gloriosa paz do Senhor, cheio de fé, cheio de bênçãos. E se Deus permitir, terça-feira que vem, estaremos aqui de volta às 7h30, continuando essa série de mensagens em 2 Coríntios. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite feliz, uma noite de paz.